gente já inicia o vídeo sorrindo porque Bilinha, né? Ganhou do Napoli 2-1 em casa, com um gol de pênalti, né? Do nosso querido time de Nápoles. E um golzinho do De Bruyne, né? Eu queria fazer um vídeo voltando, né? Depois de vários meses, eu querendo fazer vídeos e com diversas coisas da minha vida pessoal, acabei não dando prioridade para isso, até porque aqui é um hobby e como eu já falei nos vídeos iniciais, aqui é como se eu estivesse chamando um parceiro lá no WhatsApp para falar assim, mano, o Milan jogou assim, assim que é lá, mas mano, nem todo mundo gosta do Milan, nem todo mundo quer saber, então pensei, por que que eu não vou gravar vídeos? E aí, tá ligado, né? Não é a mesma coisa de eu torcer pro meu time aqui do meu time brasileiro, né? Não é o mesmo sentimento, porém eu realmente me importo com o Milan, faz muitos anos que eu gosto do Milan, mais de uma década já, e partindo para duas quase, que eu tenho essa paixão aí pelo time italiano. E pensei, quando eu vi o Alegre, a gente vai ter que falar de bastante coisa, né? Inicialmente eu pensei, não, fazer só o pós-jogo mesmo e já era. Só que eu preciso comentar algumas coisas. Preciso comentar algumas coisas como a chegada do Alegre, né? Quando não é um técnico que fala assim, nossa, que bom que ele chegou, mas, pô, eu que acompanho o Milan há muitos anos, eu sei que ele foi o técnico do título que a gente tinha, o Thiago Silva, o Ibra, acabaram indo depois, os três juntos para o PSG, né? E depois o Milan começou a se enrolar todo e até hoje tenta voltar ao nível competitivo no nível europeu, né? Porque algumas pessoas até falam, nossa, o Milan de não sei quando, mas tem que lembrar que o Milan não há tanto tempo atrás foi campeão italiano com o Pioli, um time que tinha uma defesa muito sólida como essa de hoje demonstra ser, e com isso me dá uma certa tranquilidade ao dizer que, para mim, o Milan vai ser campeão italiano. Muito do porquê o Milan não está jogando nada além da Copa Italiana, que vale nada além de dois prestígio e um sonho de valsa. É, e o próprio campeonato italiano, né? O Milan precisa voltar à Champions League, é um dos focos. Os outros times que estão na disputa estão disputando outros campeonatos europeus e também a própria Copa Italiana. E o Milan vê o Milan vê um espaço muito bom para focar no italianão e ganhar, porque vale lembrar que o Napoli ganhou da mesma forma na temporada passada e eu sou corintiano, né? Eu vi o Corinthians ganhar em 2017 o Campeonato Brasileiro e com isso foi algo assim, tipo, é algo que pra mim na minha cabeça é certo. Se o seu time tem bons jogadores ao ponto de ser competitivo na liga, tem que investir e ir atrás disso. Porque se você não tá competindo nada além da própria liga, pô, me desculpe, mas você vai lutar pelo 10º lugar, lutar pelo quarto colocado que vai para a Champions League, aqui no nosso caso pode ir para a Libertadores, aqui até mais times vão para a Libertadores. Mas resumindo, quando a Alegre veio, para mim, eu falei, não, o Milan vai ser campeão. Eu comentei alguns, algumas páginas que eu conheço, a própria página do Milan também no Instagram, eu comentei, conversei com amigos, até fiquei pensando, né? Agora eu volto com o Milan líder e falando, eu já sabia. Mas, de fato, pra mim era uma aposta, assim. Falei com os chegados e eu imaginava que o Milan fosse, sim, ir bem. É, quem ficou no time dos que foram embora precisava mostrar por que que ficou, né? De fato, o Alegre ia fazer uma limpa, como o Alex Gimenez foi embora. Eu queria fazer um vídeo também sobre as chegadas e saídas, né, do próprio elenco. Chegou em Nkunku, que é um jogador que eu admiro. Vamos ver se ele vai dar certo no Milan. Geralmente, jogadores que estão vindo do Chelsea dão certo no Milan, né? Tomori, Loftus-Cheek, é, Pulisic, né? O cara. Mas, resumindo, eu acho que o Milan vai ser campeão. E vamos vendo. Por enquanto é líder. Já ganhou do Napoli e espero que continue indo para cima de outros adversários. Agora, peguei minhas anotações aqui enquanto passava o jogo, né?
vou ler aqui um pouquinho, né? Porque eu escrevi um pouco sobre cada jogador, né? Tem alguns que eu pontuei mais, tem uns que eu pontuei menos. O canal, ele também servirá para um desenvolvimento pessoal meu aqui. Eu tô vendo que eu tô falando muito afoito, tá? Então também tô vendo essa parte aqui de comunicação. Então, para mim, isso aqui, pô, tô falando do Milan, uma coisa que eu gosto, sou futebol, né? Eu gosto bastante. É, tô podendo aqui, tenho algum PC para fazer isso, então tenho tempo para fazer, então por que não, tá ligado? É até melhor do que ficar enchendo o saco de algum parceiro, falando tal. Por exemplo, meu irmão gosta do Real Madrid, ele não quer saber do meu. Agora se eu chegar falando para ele do Real Madrid, ele vai se interessar. Agora quem me achar aqui no YouTube, dá uma ideia aí, mano, joga nos comentários, se tiver uma sugestão de vídeo, tem algumas coisas que eu quero fazer também. Mas, mano, como eu falei, isso aqui não é minha profissão, né? Não é algo que eu vou levar com tanto afinco assim. Porém, como eu gosto do Milan, né? Vamos tentar o máximo. É, bom, vamos lá. Manhã. Ó, vai falhando. Manhã, excelente. Manhã, ele foi preciso nos cruzamentos e em outros momentos que a gente teve que o Napoli foi muito para cima do Milan, né? Ele cresceu muito na partida, junto com a crescida do Napoli, o nosso trio de zaga, eles, pô, muito bem posicionados. Como eu falei, o Alegre chega e é o que a gente espera, né? Eu nunca fui muito crítico por entender a qualidade deles, né? O Pavlovic, o Gabia e o Tomori. Para mim, o Tomori é o melhor disparado. Vamos ver como é que o Pavlovic vai se manter, né? Ele tem essa arrancada aqui, a gente que ajuda bastante, né? Quase que um substituto do Theo nessa arrancada aí, que o Theo saia arrancando, só que com qualidade, né? Com uma certa intimidade com a bola. O Pavlovic, então, ele consegue ajudar a gente com essas arrancadas. E também puxar a marcação, né? Pô, tem gente que fala assim, o que ele tá fazendo aí, tá, isso aqui, ou às vezes no próprio comentarista do jogo falando que ele tá meio perdido, ou que ele tá... É que a gente não tá no dia a dia do treinamento, né? A gente não sabe o que o Alegre fala pra ele fazer. Então, se o Alegre não tá xingando ele pra caramba, e ele continua correndo, é porque no treinamento sai gols como o próprio segundo gol hoje. Pavlovic arrancando, meio descoordenado, sai atropelando todo mundo que entrar na frente e joga a bola pra alguém. Quem pegar é nós. Pô, que matada do Fofaná, tá ligado? Que matada do Fofaná. Só deixou pro Pulisic fazer o gol. Coisa que o Jimenez, né? Tô pulando um monte de coisa aqui. Coisa que o Jimenez, já tô falando do segundo gol. Coisa que o Jimenez não tá fazendo muito bem, pô. O Jimenez não tá fazendo um pivô ali que o Fofaná com uma extrema qualidade de um passe hum, na grande área. Ele podia ajudar. Um passe de um zagueiro. Ele só deu um toquinho, como meu pai fala, um toquinho de bobô, ajeitou com calma, o Pulisic chutou, bateu, desviou, gol, nós, felizmente. E também a outra jogada, né, do gol, nem falei dos gols, né, resumindo aqui rapidão, os gols do Milan, a gente tem uma jogada muito bem construída, e teve aquele outro lance do Fofana também, né, que o Pulisic deu o passe, e o Pulisic dá a assistência pro Saelemaekers, né, pô, Pulisic é demais, cara. Voltando aqui à nossa análise pontual de quem entrou em campo, né? Não posso falar de quem não entrou em campo, mas um Cucu, pô, aposto nesse cara, hein, mano. Vamos ver aí. Então, a gente a gente espera que no mínimo com o Alegre a gente tenha uma defesa sólida. Então, atualmente o Milan sofreu 3 gols, sendo um de pênalti hoje, né? E a gente não tem os melhores zagueiros, né? Eu acredito que o Tomori, numa boa fase, na fase que o Milan foi campeão, né, italiano, ele era sim um dos melhores zagueiros do mundo. Para mim, uma zaga com ele em boa fase e o Van Dijk, pô, difícil de parar. Muita força, muita velocidade e muito apoio, sabe? Eles estão sempre apoiando muito bem. E eu acho que é isso, cara. Falando da defesa, o Napoli teve 8 escanteios e o Milan teve 3. Não saiu gol de bola aérea. Então, tipo, teve outras, um chuveirinho danado, várias levantadas, lançamentos, chutão. Não saiu gol. A nossa defesa ela conseguiu ser bem sólida. O Bartezag, o De Winter e o Atekami, enfim, o parceirinho lá. É injusto você querer dar uma nota para esses caras, né? Querer dar uma crítica para os caras que são muito novos, colocados numa fogueira. Tem que lembrar que eles entraram, principalmente o Bartezag, né? Assim que o Estupiñán foi expulso. Então, você vai avaliar jovens.
né, em um jogo que é contra um dos favoritos ao campeonato e é um 10 contra 11. O Bartesai, ele teve muitos erros aqui, mas, pô, ficar falando que o moleque perdeu a bola sozinho, deu umas arrancadas sem sentido, passou, entregou a bola para o adversário em alguns momentos, mas é completamente oportunismo da minha parte, de qualquer um que fale de jogadores jovens ou jogadores que chegaram recentemente no time em um contexto totalmente desfavorável, como era a partida de hoje, né? Stupinhan jogou bem até a cagada que ele fez, né? Ele puxou o jogador do Napoli e acabou fazendo pênalti, comprometeu o time, né? Deu uma de Theo Hernandes aí, Theo Hernandes, contrário do Stupinhan, ele resolvia em muitos gols, né? Em muitas assistências, mas também ele vinha lá e dava uma expulsão às vezes, né? E isso acabava prejudicando o Milan bastante. É uma das saídas muito doloridas, né, do Theo, mas ele praticamente pediu para ir embora, né, depois da desclassificação na Champions League do ano passado. Uma das melhores partidas do Saelemaekers, já que eu já assisti muitas partidas do Saelemaekers no Milan, né, na Roma eu não acompanhei ele, pô, tem mais o que fazer do que ficar assistindo a Roma. Hoje assistir Milan já era doído. Eu assisti a Roma, então, meu Deus do céu. Ó, ele é um jogador que todo treinador gosta de ter. Ele é aquele que corre, ele joga em qualquer posição, ele vai para lateral se for preciso, ele joga no meio campo, ele joga no ataque, ele volta para defender e ele está atravessando uma boa fase. Então ele já é um jogador que se doa e se ele está em boa fase, pô. Mas vamos lembrar que é o Saelemaekers, né? Vamos com calma que ele é um excelente não, ele é um bom 12º jogador. Aquele que vem no segundo tempo, mas hoje, como a gente não tem o Leão à disposição como titular, e pelo jeito ele vai jogar talvez como centroavante, já que estamos jogando uma linha de três e o Estupiñán tem que fazer a ala, o Leão não vai fazer a ala, e o Pulisic ele também não vai fazer a ala direita, né? Porque ele jogava na ponta direita ou como um segundo atacante, mais caindo para a direita, em sua melhor fase no Milan, né? Ele jogando pela direita, ele chegou, encontrou o Leão lá, não tinha como, foi para a direita, começou a jogar melhor na direita do que o Leão estava jogando na esquerda, né? Então, 10, mais de 10 gols, mais de 10 assistências desde que ele chegou, e tudo isso praticamente jogando da direita. Ou também quando ele joga de mais centralizado ou de segundo atacante, quando ele joga na esquerda. Pulisic, já vou falar. Pulisic é Pulisic. Fofana, Rabiot são incontestavelmente titulares. Rabiot é um jogador que eu tenho um passo um pouquinho atrás, porque tem a parte do vestiário, né? Que eu não tô lá, mas a gente sabe que se você der uma pesquisada no Google aí, você vai saber que ele sempre tá metido em alguma confusão. Inclusive, ele saiu do time dele, o Marcelli, por causa de uma confusão. Então o Milan acabou tendo essa oportunidade de mercado e trouxe ele. Já é um jogador, eu acho que ele jogou com o Alegre na Juventus, não me recordo, mas é um jogador assim que facilmente o Alegre olharia no mercado e falaria, quero pro meu time, vai trazer e vai ser titular, independente se ele estiver jogando mal, o que não tá acontecendo, tá jogando bem, tá ajudando demais o time, né? Então ele tá brigando muito no meio de campo, né? E o Fofana ele tá puxando muito a marcação, tanto apoiando no ataque, também ele se enfia muito no meio da zaga para defender, porque ele é o nosso melhor meio-campista defensivamente, né? Ele era o primeiro, o Reinders o segundo volante, e a gente tinha uma segurança muito boa com o Fofana em primeiro volante. Porém, como saiu o Reinders, que é um jogador que tirava bolas incríveis, assim como o Modric também faz, é, só que em um outro nível, né? A gente não se preocupa tanto defensivamente, porque geralmente o Milan tem um time capaz de estar com a bola, né? Então o Milan até pode jogar nos contra-ataques de um time do Alegre, como a defesa de três e o alas. Porém, para mim, eu já falei isso em outros vídeos, para mim, três atacantes é um modelo ofensivo. Você coloca três atrás e todo mundo pode avançar. Inclusive o Pavlovic e o Tomori, os dois zagueiros pelos lados, eles avançam. Tanto o Tomori pode fazer a lateral direita, e ele tem velocidade para isso, quanto o Pavlovic, ele também se joga pela esquerda e dá as arrancadas, como eu já comentei, né? Então, a gente consegue ter esse time ofensivo mesmo jogando com quatro defensores, porque quem está fazendo a ala direita é o Saelemaekers, né? Como eu falei, é um jogador que se doa. Ele era ponta direita, não, eu acho que ele era ponta esquerda quando ele chegou, mas ele chegou aqui, encontrou o Leão, foi para a direita, errava muito,
hoje em dia tá atravessando uma fase incrível, não quero voltar mais nisso. Modric, bola de ouro, né? Eu sempre fui crítico da bola de ouro dele. Sempre achei que o Salah merecia aquela bola. E se não fosse o Salah, seria certamente do Cristiano. A disputa para mim era entre os dois ali. Mas por toda a história do Modric na temporada, em que ele nem foi um dos melhores jogadores, muito menos da Copa, muito menos do Real Madrid, mas escolheram ele para dar o prêmio. E hoje que ele tá no Milan, ele é bola de ouro. Antes eu não achava que não, agora ele é. E o cara é foda, mano. Puta que pariu, mano. O cara é foda. O que ele facilita na construção de jogo, ele se enfia no meio da zaga, porque, eu não sei se vocês reparam, mas ele tá no meio da zaga porque ele tem a qualidade para não cometer desesperos que provavelmente o Pavlovic, o Gabi cometeriam, ou o próprio Tomori também. Esse Bartezag também, que meu Deus. Mas ele vai. Comparado ao Modric, todos eles vão fazer alguma cagada. Então é melhor o Modric, como tá ainda parecendo o Pirlo, tá ligado? Tá jogando como o Pirlo, de primeiro volante, e tá sendo muito foda ter um bola de ouro no Milan. Muito, muito foda. Pulisic, desde que chegou, ele é o melhor jogador do Milan. Em atuações, ele é o mais impactante do time todo. Ele, pra mim, tá atravessando a melhor fase da carreira dele. Desde que ele chegou no Milan, como eu falei, é sempre mais de 10 gols, mais de 10 assistências, mano. Ele tá que tá. E jogando na esquerda, na direita, no meio, como segundo atacante. Se colocar ele no gol, ele faz gol também. Olha, não duvide. Jimenez, ou Jimenez. Ele tá em uma fase. Tá em uma fase, pra mim, eu tô vendo quase que um Yuri Alberto mexicano. Tá sem confiança, eu não vou condenar ele pelo momento que ele tá passando, mas também não tem muito que se defender. Pra mim, ele tinha que estar no banco de reserva, mas pra mim não tem que ser impedido de jogar, porque ele é um jogador que pode apresentar mais. Porém, agora, e é até um pouco difícil, imagina, você tá jogando num time que tem caras muito bons, como o Pulisic, o Modric, o Leão, você começa a não fazer gols, dá aquela. Todo jogador fala isso, né? Dá aquela ansiedade, todo atacante fala isso, dá aquela ansiedade de você não ter feito gol na partida anterior, então você vai ter que fazer na partida seguinte, e você começa a se acelerar, a se antecipar e cometer mais erros. A ansiedade atrapalha todo mundo em todos os âmbitos e todos os lugares, né? Então é torcer pro Jimenez voltar à boa fase dele. Se não ficar na boa fase, amigão, é tchau. Leão, ele marca uma falta aos 82 minutos no Almas. Que, meu Deus do céu, me dá um medo. Não é no Almas, não, eu acho que é no Lang. Enfim, alguém. Ele faz uma falta bem pertinho da área que, graças a Deus, ainda bem que o De Bruyne não estava em campo, porque senão a gente já ia de base. E o que mais aqui? Eu vi que ele também teve uma arrancada que ele deu num contra-ataque do Milan, teve várias faltas, várias gente jogada no chão. Aí a bola sobra pra ele começa a arrancar e tem tipo uns 7 jogadores do Napoli atrás dele. É muito foda, mano. É uma imagem muito, muito legal. Não tem muito o que comentar, né? Tá voltando de lesão e vamos ver como é que ele vai ser nos próximos jogos. Loftus-Cheek também é um jogador indispensável, ele é outro que faz quase entre 10 participações em gol toda temporada. E isso ajuda muito, tá ligado? Eu não gosto muito de análise de estatística, não, é que ele dá tantos passes, ele tem tanta porcentagem de não sei o quê. Eu tô falando sobre o resumo da temporada. Na temporada, ele teve 10 na temporada, acho que sem ser a anterior, a outra. Ele marcou 10 gols e foi extremamente importante para o Milan. Então, ele não é aquele jogador que é para ser titular. Ele, às vezes, parece que dá a entender que ele merecia ser, mas ele é um dos que sempre pode entrar em campo, ou uma partida ou outra para mim, ele deveria sim jogar. E inclusive para mim eu até testaria ele talvez de falso 9 até pela fase do Jimenez, eu acho que eu consideraria a tentativa. Parece meio louco, parece meio pardal, mas o Jimenez está fazendo o quê para não jogar o Loftus-Cheek no HD? O Loftus-Cheek é muito mais ofensivo, é muito mais atacante, muito mais segundo atacante, meio atacante do que propriamente um meio campo que vai ajudar na construção da jogada, vai aliviar lá atrás. Ele tem sim sua técnica e para mim eu acho que ele apoiando na frente, fazendo talvez um pivô que o Jimenez não está conseguindo fazer, só seria interessante, né? O Almas, aos 83, ele tem um momento que ele corta 3 defensores do Milan na grande área e ele resolve fazer o melhor lance da vida dele, não chuta no momento mais adequado, espera, chuta, bate na zaga do Milan, felizmente, se mantém o placar de 2-1 pra gente.
E acho que para finalizar aqui, eu escrevi que é um prazer ter o Leonardo Bertozzi na transmissão, porque ele transborda paixão e conhecimento pelo futebol italiano, né? Então, além de ter o Biratã comentando sobre um pouco da história do Calcio no intervalo, a gente também tem o Léo Bertozzi com muita boa vontade de fazer o trabalho, porque a gente às vezes encontra com transmissões onde o comentarista não sabe muito do momento, não sabe de onde, como é que o jogador joga, fala uma coisa que não tem nada a ver de quem claramente não acompanha o Milan. E para mim, se você está na transmissão, você tem que saber de qual é o jogador que tá entrando em campo, qual é o jogador que não tá entrando. Você tem que saber tudo, cara. Você tem que saber tudo. Você tem que comentar, trazer fatos que nem sempre uma pessoa que tá acompanhando o Milan. Eu nem tô acompanhando tanto assim, tá ligado? Nem tô acompanhando tanto o jogo, porque teve um outro que eu nem assisti, ainda mais porque o Milan só passa na Disney Premium, se não estiver passando no YouTube, lá no Sky Sport, alguma coisa assim, ou algum canal doido lá passando futebol italiano, acho que é a Copa Italiana, juntos também com a Casa TV. E aí tá um pouco difícil de ver o Milan, né? Infelizmente não tem a HTV, aquela TV Box. Um dia eu lanço, quem sabe. Mas que bom, cara. Que bom que o Milan ganhou. Milan é líder, vamos ver até onde o time consegue ir e vamos ver se o Leão volta a ser aquele Leão que a gente conhece, aquele Leão que ganhou o último italiano, sendo extremamente impactante. Hoje ele chegou impactando, voltando de lesão, não tem muito o que se esperar. Vamos ver os próximos jogos. Tamo junto.